Celebração. Ele antevê a vitória, em conformidade com o Salmo 3, versos 5 a 8. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Salmo 3, versos 5 a 8. Quando Davi acorda na manhã seguinte, a primeira coisa que lhe vem à mente é o Senhor e a maneira como ele protegeu o rei e seus servos durante a noite. Para Davi, esse é um sinal de que o Senhor está com eles e de que os acompanhará até o final dessa crise. Isso nos faz lembrar de Jesus adormecido no meio da tempestade, Marcos 4,39, e de Pedro dormindo na prisão, Atos 12. Se cremos nele e buscamos sua vontade, Deus trabalha por nós mesmo enquanto dormimos. De acordo com o Salmo 121, verso 3, 4, 127, verso 2. Davi declara que não temerá as dezenas de milhares de pessoas organizadas em formação de batalha contra ele, pois Deus lhe dará a vitória. Veja Deuteronômio 32, verso 30. Amanhã era a parte mais importante do dia para Davi, como também o deve ser para nós hoje. Era pela manhã que ele se encontrava com o Senhor e que o adorava. Esse era seu horário de orar. Salmo 5, verso 3. De cantar. 57, versos 7 e 8. E o Salmo 59, 16. E de se satisfazer com a misericórdia de Deus, conforme o Salmo 90, versículo 14. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Abraão levantava cedo. Gênesis 19, 27, 21, 14, 22, 3. Como também o fazia Moisés. Êxodo 24, 4, 34, 4. Josué 3, verso 1, 6, verso 12, 7, 16 e 8, 10. Samuel 1 Samuel 15, verso 12. Jó 1, verso 5. E Jesus, Marcos 1, 35. Deus não apenas deu descanso a Davi, como também o salvou. A oração de Davi, no versículo 7, levanta-te, Senhor, remete ao tempo em que, assim como Davi, nessa ocasião, o povo de Israel encontrava-se no deserto. Quando a nuvem de glória que os conduzia começava a se mover, e o povo levantava acampamento e partia, Moisés costumava dizer, ou cantar, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Números 10, 35. Davi havia enviado a arca de volta para Jerusalém, segundo Samuel 15, verso 24 a 29. Mas sabia que a presença de um objeto sagrado não era garantia alguma da presença do Senhor. Vê 1 Samuel, capítulo 4. Davi não tinha acesso ao tabernáculo, nem ao ministério dos sacerdotes, mas era espiritual o suficiente para saber que o amor e a obediência de seu coração eram tudo o que Deus queria. Não tinha consigo a arca do Senhor, mas tinha consigo o Senhor da arca. Não podia oferecer sacrifícios de animais, nem incenso, mas podia levantar as mãos para adorar a Deus. Salmo 141, verso 2. A glória de Deus estava com ele, veja isso no versículo 3, como também a bênção de Deus, verso 8. O inimigo que se levantasse, vê o versículo 1, Deus também se levantaria e lhe daria a vitória.
Algumas traduções colocam os verbos do versículo 7 no passado, indicando que Davi fez uma retrospectiva das muitas vitórias que Deus havia lhe dado em outros tempos. O Senhor salvou minha vida tantas vezes no passado, então por que me abandonaria agora? Outras versões, como a Nova Versão Internacional, consideram essa oração como um pedido por vitórias no presente e no futuro. De qualquer modo, Davi tinha fé para crer que Deus iria adiante dele e que derrotaria o exército de Absalão. E foi exatamente o que Deus fez. Acertar o rosto do inimigo, isto é, feres nos queixos, era um ato de humilhação. Davi considera o exército rebelde um bando de animais que devem ter seus dentes quebrados. Veja isto no Salmo 7, verso 2, 22, 12, 13, 16, 20, 21, capítulo 10, verso 9, 17, 12, 35, 17, 57, 4 e o Salmo 58, verso 6. Jonas citou o versículo 8 quando estava dentro do grande peixe, Jonas 2, verso 9, e foi salvo. Apesar de ter usado uma estratégia brilhante para fazer frente aos planos de Absalão, Davi recusou-se a assumir o crédito. Somente o Senhor receberia a glória. Davi também se recusou a cultivar qualquer tipo de ressentimento contra seu povo, pedindo em vez disso que o Senhor os abençoasse. Isso nos lembra a oração de Jesus na cruz, Lucas 23, 34, e a oração de Estevão quando estava sendo apedrejado, Atos 7, verso 60. Deus restaurou Davi a seu trono e permitiu que preparasse Salomão para sucedê-lo. Davi também conseguiu juntar sua riqueza de modo que Salomão tivesse todos os recursos necessários para construir o templo. Vê 1 Crônicas, capítulo 22 ao 29.